Em uma noite fria e chuvosa, duas jovens estudantes conversavam em um quarto pequeno, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur. Livros e cadernos estavam espalhados pelo chão, criando uma bagunça típica de quem estudava até tarde. No entanto, uma conversa descontraída foi abruptamente interrompida pelo som estridente do telefone. O toque ecoou pelo quarto, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Uma delas atendeu, mas não era uma voz familiar. Ela escutou apenas uma respiração pesada, profunda e irregular. Segundos depois, uma voz distorcida e ameaçadora sussurrou do outro lado da linha. "Eu vejo vocês." O tom carregado de malícia fez a jovem tremer. As duas se entreolharam. O medo se espalhou rapidamente. Antes que pudesse reagir, a voz contínua, mais baixa, quase como um lamento perverso. "Não há para onde correr." De repente, a ligação caiu. O telefone ficou mudo, mas o silêncio que se abalou era ainda mais perturbador. Era como se algo invisível tivesse entrado no quarto com elas. Assombrada pelo telefonema e pelo desaparecimento recente de um garoto na região, uma delas decide procurar respostas. Tudo apontava para uma mulher idosa, reclusa, que vivia na casa mais afastada da cidade. Diziam que ela falava com as sombras, que sabia segredos proibidos. Ao bater na porta, a velha abriu lentamente, seus olhos fundos parecendo enxergar além da pele e da alma. A conversa começou hesitante, repleta de meias palavras e respostas enigmáticas, até que a jovem ousou fazer a pergunta certa. "Onde está o garoto?" A velha parou, seu corpo enrijeceu e, sem aviso, recuou para a escuridão do cômodo. O ar na casa ficou mais denso, carregado com um cheiro pútrido. Quando emergiu novamente, não era mais uma velha frágil, mas uma criatura horrenda, a pele rachada e os olhos esbugalhados. Seu sorriso revelou fileiras de dentes irregulares e afiados, e sua voz agora gutural murmurou: "Tarde demais." Então ela consegue escapar e sai à procura do garoto. O garoto desaparecido acordou caído no chão de uma casa abandonada, seu corpo retorcido em uma posição anormal. Seu braço dobrou-se de um jeito grotesco. Parecia que está quebrado durante uma fuga desesperada. A pele pálida e suada denunciava o pavor que o consumia mais do que a própria dor. O ar dentro da casa era sufocante, impregnado com um cheiro pútrido de umidade e tranquilidade. De repente, um rangido cortou o silêncio, uma porta se abriu lentamente, como se a própria escuridão estivesse se arrastando para fora. O garoto estremeceu. Algo estava errado. No breu do corredor, uma figura disforme começou a emergir. Seus membros alongados se contorceram como se ainda não tivessem sido usados a própria existência. Os olhos eram assustador. Os passos da coisa eram lentos, calculados, como se saboreasse o medo que exalava de sua presa. Do lado de fora, seus amigos chegaram à entrada, mas o caminho ficou bloqueado por 3 portas cobertas de inscrições em fresco de sangue. As palavras pulsavam na madeira apodrecida, uma leva à vida, 2 ao inferno. O tempo estava se esgotando. O garoto, ainda paralisado no chão, assistiu impotente à sombra que se expandia diante dele. E então, ela se moveu. O ar ao redor ficou gelado. Garras saíram da penumbra, arranhando o chão de madeira com um som agudo e enlouquecedor. Uma boca enorme se abriu, revelando dentes irregulares, pontiagudos e enegrecidos pelo apodrecimento. Eles ficaram parados ali sem saber o que fazer, vendo o mal na sua frente. Todos desconfiavam de que o mal na cidade e nos vilarejos poderia ser obra de bruxas. Os garotos ainda não tinham aparecido, mas a população resolveu punir as supostas feiticeiras. A vila inteira já suspeitava da mulher e das outras que se reuniam com ela sob a lua cheia. Agora, as evidências eram claras. Elas foram descobertas e levadas à beira de uma ponte principal, onde cordas foram preparadas para o enforcamento. O padre local queria que confessasse seus pecados como bruxas e se arrependesse para que suas almas fossem purificadas. O ritual foi preparado e o livro de Salomão foi aberto.
A leitura deveria aprisioná-las para sempre no inferno, mas algo deu errado. Antes da última palavra ser pronunciada, uma rajada de vento sobrenatural varreu o local, apagando todas as tochas. Em um instante, seu corpo pendeu para frente, as cordas se desfizeram como se fossem cinzas, e as criaturas retornaram, desta vez mais fortes. O medo se manteve pela cidade, transformando-se em fúria. À noite, uma multidão tomou as ruas, com tochas em mãos, determinada a acabar com o mal pela raiz. O destino era um castelo abandonado nos limites do vilarejo, um lugar evitado pelas gerações. Eles acreditavam que ali era a origem de todo o horror e do mal. A transmissão enfurecida caminhou a noite toda até o castelo. Os gritos ecoaram na escuridão, mas nada poderia detê-los. Estavam preparados para o que lá estivesse. Mas um ser de formas retorcidas, olhos sem alma e bocas repletas de dentes aprimorados surgiram das sombras. O pavor dominou a multidão quando uma dessas criaturas agarrou um homem e o arrastou para longe, sumindo nas trevas de um moinho abandonado. Os que restaram correram atrás da criatura até o moinho. O plano era simples, queimá-lo até não sobrar nada. As tochas foram lançadas, e o fogo rapidamente tomou conta do lugar. Uma criatura peculiar, de forma inumana, foi engolida pelas chamas, mas algo inesperado aconteceu. O incêndio parecia não destruí-la, mas sim libertá-la. Outras criaturas da noite apareceram no local, e a multidão, com medo, fugiram para longe. A noite se tornou um campo de batalha entre o bem e o mal, e a verdadeira luta começou. O prefeito, vendo que a cidade estava perdida para a escuridão, reuniu homens dispostos a lutar. Guerreiros armados com espadas, bestas e coragem se lançaram contra as criaturas que agora vagavam livremente. O horror tomou conta das ruas. Seres que arrancavam a pele das vítimas ainda vivas, olhos brilhando na noite, dentes rasgando carne como se fosse papel. Cada golpe contra eles parecia inútil, mas recuar não era uma opção. No meio da batalha, um dos guerreiros viu cara a cara com uma entidade diferente das demais. O ceifador do demônio, alto, envolto em um capuz sombrio, empunhava uma espada imponente. Ele não estava ali apenas para lutar para as trevas, mas para reclamar a alma daquele guerreiro. Tomado pelo terror, o homem perguntou: "Quem é você?" Então, com uma voz profunda e ecoante, ela respondeu: "Eu sou o ceifador do Mas aquela demônio." entidade não seria facilmente derrotada. Ela possuía poderes desconhecidos pelos humanos. De repente, com um único golpe, o ceifador derrubou o guerreiro ao chão. Sua lâmina, agora envolta em chamas, se projeta para deferir o golpe final. Porém, num último instante de desespero, o guerreiro conseguiu escapar, desaparecendo na escuridão. Por dias e noites, a batalha contra o mal se estendeu, transformando o mundo em um campo de guerra entre luz e trevas. Guerreiros caíram, sacrificando suas vidas na esperança de extinguir a escuridão que assolava a terra. O sangue dos bravos tingiu o solo, e os gritos dos que pereciam ecoaram pelo vento impiedoso. Mas, apesar das perdas, alguns sobreviveram. Feridos, exaustos, mas certos, eles sabiam que a guerra ainda não havia terminado. Os que restaram partiram em uma jornada rumo à batalha final. Caminharam por dias, atravessando florestas densas repletas de criaturas à espera, enfrentando o frio cortante da neve que castigava seus corpos. A fome os consumia. O cansaço pesava sobre eles, mas a fé os mantinha de pé. Então, após uma longa e árdua travessia, chegou ao caminho que os levaria ao Mosteiro Sombrio, o local onde a suposta bruxa aguardava seu destino. Lá, conforme as escrituras sagradas do Livro de Salomão, ela seria julgada e condenada. O fim da jornada foi próximo, e com ele, a promessa de que, enfim, a Era das Trevas poderia chegar ao seu final. Ao chegarem ao local,
Descobriram que todo o caminho percorrido e todas as dificuldades enfrentadas serviram apenas para levar o demônio até o mosteiro, onde ele poderia destruir o último livro de Salomão. Pois, com a destruição desse livro, o reinado das trevas seria absoluta. Os guerreiros então lutaram por suas vidas e para combater o mal. Nesse momento, o demônio se fez presente, pois tudo o que ele queria era chegar ao mosteiro. Palavras do livro de Salomão foram lidas, e cada verso lido era como uma lâmina contra a entidade. O demônio foi derrotado, mas muitas vidas foram perdidas. A cidade foi salva, mas com um preço alto. As ruas ficaram marcadas pelo horror. No entanto, algo ainda pairava no ar. O mal nunca desaparece completamente. Ele apenas espera para retornar. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.